Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de espiritualidade e riqueza. Eu sou o Supernauta e hoje eu vou te revelar como que você faz para ter a mesma riqueza de um dos homens que mais prosperaram em seu tempo. Pois é. Ele, depois de quase ser assassinado pelo próprio pai, acredite se quiser, ele se tornou um dos homens mais ricos da região. Estamos falando de um cara chamado Isaac, filho de Abraão. Pois é. Você sabia que Abraão, pai de Isaac e fundador da cultura ou da tradição judaica, hoje conhecida, sabia que ele era um homem muitíssimo rico de seu tempo? Pois é, era um homem muito próspero. Era tão próspero que quando, naquele período e naquela região, eram os pais ou o pai que procurava a noiva ou a esposa do filho. E Abraão também começou a procurar uma esposa para Isaac. E aí ele encontrou, ela se chamava Rebeca. E ela era muito linda, muito gata. Só que ela ficou muitíssimo impressionada quando os servidores de Abraão, ou seja, de seu futuro sogro, quando o servidor dela, os servidores, a abordaram e a encheram de presentes. Ouro, joias e todas essas coisas belas que a vida pode nos proporcionar. E você sabia que ela sentiu-se bastante encantada por Isaac, por conta do quanto ele e o pai dele eram prósperos? Pois é. Sabe por quê? Porque a riqueza é uma coisa atraente. A riqueza é uma coisa bela que nós precisamos almejar. Se nós não almejamos, alguma coisa está ocupando o lugar da riqueza na sua vida. E normalmente é a escassez, a falta, a pobreza. Mas certo, não sei se você sabe, mas Isaac quase foi assassinado pelo seu pai. Segundo a tradição, ele seria oferecido em holocausto para Deus. E aí, antes dele ser assassinado, quando Abraão levantou a lâmina e ia baixar, os anjos o abordaram e disseram que não precisava, que agora a fé de Abraão em Deus estava provada. Precisamos entender o seguinte, Supernauta. Tudo isso que estamos conversando aqui, agora, nós trazemos para o campo simbólico e alegórico e mitológico. Por quê? Porque nós, seres humanos, aprendemos muito melhor através de histórias, de contos, de mitos. Então, para nós, para nossa mente, nosso aplicativo que roda aqui no nosso cérebro, é muito mais fácil entender essa história e pegar os elementos dessa história e usar como símbolo para explicar aquilo que estamos querendo entender. No caso aqui, a prosperidade e riqueza. Isaac se casou com 40 anos de idade e foi criar sua própria família, sua própria riqueza. Em um ano, Isaac multiplicou sua riqueza em 100. Isso jamais, meu caro Supernauta, jamais poderia ser feito por uma pessoa sem instrução mental financeira. Até porque o povo do qual Isaac pertence é um povo que tem em sua raiz a educação financeira, que é o povo judeu, que é o povo mais próspero
do mundo do qual temos conhecimento. Não é o único, mas está entre os mais ricos do mundo. E isso não acontece por acaso. Porque, como sempre digo aqui, a riqueza apenas se manifesta do lado de dentro, mas ela é construída, plantada, arraigada, cultivada do lado de dentro. E assim também foi com Isaac. Mas acontece aquela coisa que pode acontecer com todos aqueles que se destacam, principalmente em relação às finanças, à riqueza, a dinheiro. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o que acontece? A atenção volta-se para ele. E no meio dessa atenção, volta-se também os olhos de pessoas gananciosas, pessoas invejosas, que desejam o mal dessa pessoa que está prosperando nessa altura do campeonato. Pois é, aconteceu assim também. E aí Isaac estava lá, cavou um poço. Naquela época, água naquela região árida vale muito mais do que qualquer coisa. Hoje, com a tecnologia que temos, quando pesquisamos sobre aquela região, a água já é muito valiosa. Imaginemos nós, quando tudo era feito artesanalmente. Mas ele era um homem muito rico, então ele escolheu um local e cavou um poço. E aí, esse poço deu água. E o que aconteceu? A galera da região veio e falou, é o seguinte, essa terra aqui, antes de você chegar, ela era nossa e esse poço também vai ser nosso. Então, zarpa. E aí o que aconteceu? Ele saiu, foi para outro lugar e cavou outro poço. E aconteceu de novo. E você sabe por quê? Nesse outro poço também deu água e deu certo e funcionou. Mas por quê? Ele não cavou só isso, cavou muitos outros. E todos esses poços ele era expulso. Mas ele ia para o próximo e lá dava certo. Teve um que não rolou muito também. Mas isso acontece porque a pessoa está sintonizada. E mesmo no deserto, a pessoa acerta e brota água. Ou seja, do nada acontece que a pessoa prospera. Da onde as pessoas veem nada, da onde as pessoas não enxergam nenhuma possibilidade de dar certo, a pessoa que está na frequência da riqueza vai lá e acontece. Então, o que podemos modelar, copiar e colocar na nossa vida em relação a Isaac e a sua prosperidade? Pois é, primeiro se preparar para quando você prosperar como você deseja, como você sonha, não ser abalado por pessoas que desejam o seu mal. Segundo, não se preocupe se não te aceitarem aqui ou ali, se for rejeitado. Se sua mente estiver na frequência da riqueza, todo lugar que você estiver, aquele lugar será o melhor para que você possa prosperar. Não importa. E lembre-se, a riqueza é maravilhosa e extremamente atraente. Outro segredo da prosperidade é o seguinte: quando nós contribuímos com outras pessoas, e não apenas espalhando dinheiro por aí, mas conhecimento. Quando fazemos isso também, aumentamos a nossa intensidade de prosperidade. Pois é. E aí você pega, escolhe 2 pessoas e envia esse conteúdo para elas. E assim você estará dando a sua contribuição com o mundo. E automaticamente isso retornará a você. Eu te garanto. Faz um teste. Nos vemos no próximo vídeo.